Olá, muito bom dia! Começando mais um Ronda da Cidade. Hoje, segunda-feira, a semana começou bastante fria aqui em Linhares e região. Eu gostaria de ver como é que está o trânsito lá fora também. Agora são 11 horas e 15 minutos. Nublado, acho que o pessoal está com frio. Agora, nesse momento, a galera indo para o horário de almoço, indo para suas casas, voltando do serviço. E todo mundo ficando bem informado aqui no Ronda da Cidade. Se quiser falar conosco, já sabe, né? O tablet está aqui na minha mão, é só discar 99622-4547 para poder falar com a gente e dar sua sugestão de pauta, a sua informação e a sua opinião. Aqui a comunidade tem voz no Ronda da Cidade. E nós começamos o Ronda de hoje falando sobre um caso que deixou a gente triste, né? Um casal morreu em um grave acidente na S-257. Isso aconteceu em Veracruz, agora no final de semana. E olha só, tá vendo a foto do casal aí, ó? A gente acabou de mostrar o trânsito. Isso aconteceu no sábado, se não me engano, lá em Veracruz. Infelizmente, tivemos mais uma morte registrada aqui na nossa região. E outra coisa que deixou a gente alarmado, subiu para 41 o número de casos de varíola dos macacos aqui no Espírito Santo. A gente sabe que tivemos um caso registrado aqui também em Linhares. E uma coisa boa, no sábado, estudantes da Rede Municipal de Ensino em Linhares realizaram um desfile em comemoração ao Dia da Pátria, lá embaixo do quartel, um evento muito bacana. Deixar parabéns aqui aos professores do MF Baixo Quartel, os professores que realmente ajudaram a organizar esse evento que foi feito pela Aprombac, lá, o meu amigo Douglas lá de Baixo Quartel que organizou, mas é lógico, sem a ajuda dos professores da equipe do MF Baixo Quartel não seria possível. Bom, você vê também que os fatos que marcaram em São Mateus, Colatina, tudo isso e muito mais, pois é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Começamos o Ronda da Cidade desta segunda-feira, trazendo destaques policiais com a repórter Luana Santos. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições na comunidade de Barro Roxo, no interior de Sooretama. Silvano Oliveira da Paz, de 25 anos, disse em depoimento que usava o revólver calibre 38 para se defender de inimigos. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Um casal morreu em um acidente na noite do último sábado na rodovia S-257, que liga a sede do município de Aracruz à Barra do Riacho, próximo ao viveiro de mudas da empresa Suzano. O acidente envolveu um veículo de passeio e um ônibus de transporte público do município. 5 vítimas que estavam no ônibus foram socorridas pelos bombeiros e encaminhados por ambulâncias do SAMU ao Hospital São Camilo. O veículo onde estava o casal, Débora Rocha Santana e Marcos Nascimento Deboner, ficou completamente destruído e eles morreram na hora. Os corpos foram encaminhados ao SML de Linhares. O gerente de uma fazenda localizada em Rio Bananal morreu no último sábado após um incidente numa estrada da região. José Pereira Borba, de 63 anos, conduzia uma caminhonete e trafegava por uma estrada de chão, quando no percurso se deparou com um pé de eucalipto caído. Ele desceu do veículo para retirar os galhos e liberar a estrada, quando uma árvore da mesma espécie que estava em chamas caiu e atingiu a sua cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Rio Bananal, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Infelizmente, muitos desastres aí, muita tragédia marcando o nosso final de semana aqui na região. Mas também teve coisa boa no final de semana. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Linhares realizaram lá embaixo do quartel um desfile em comemoração ao Dia da Pátria. Foi organizado pela Aprombac e contou também com o tiro de guerra, né? O sargento Batalha esteve lá, teve hasteamento de bandeiras. Confira tudo isso agora com a repórter Luana Santos. Cerca de 300 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino de Baixo Quartel, no interior de Linhares, levaram muita cor, alegria, música e patriotismo para a rodovia municipal Lagoa do Aguiar, a principal da localidade, no último sábado, no desfile cívico-escolar que celebrou o Dia da Independência, comemorado na próxima quarta, dia 7 de setembro. O evento foi organizado pela Associação de Produtores Rurais e Moradores de Baixo Quartel.
Os estudantes levaram para a avenida histórias da localidade e homenagearam personalidades de Baixo Quartel que contribuíram em diversas áreas, como agricultura, arte, cultura, educação, desenvolvimento, esporte, entre outras. E olha só, a gente tem imagens aqui cedidas pelo Douglas lá de Baixo Quartel sobre esse evento. Gostaria de colocar na tela aí? Tem produção? Porque realmente foi um evento muito bonito. Você está vendo aí, ó, a banda marcial Olímpia Bezerra, mais conhecida pelo Emir de Macedo Gomes, que desfilou pelas ruas lá de Baixo Quartel. Esse evento muito bacana que aconteceu nesse sábado, contou com os estudantes da EMF Baixo Quartel lá, e deixar um agradecimento aqui aos professores que realmente se aplicaram bastante para ajudar esse evento sair tão bom, né, como foi. Realmente 200 anos, né, chegando agora no dia 7 de setembro, muito importante a gente ter eventos cívicos desses acontecendo aqui na nossa região. Parabéns também para a Prombac, que realizou esse evento aí, ó. A Associação de Produtores e Moradores de Baixo Quartel contou com a ajuda da escola, dos alunos e também da banda marcial aí do Emir de Macedo Gomes, a Olímpia Bezerra, e é lógico, teve também a presença do Sargento Batalha lá, teve hasteamento das bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e também de Linhares. Mais um fato marcante aí para nossa região. Bom, com esse destaque a gente vai fazer um rápido intervalo e no retorno eu trago mais informações para vocês. Continue com a gente. Olá, voltamos com o segundo bloco do Ronda da Cidade, dessa vez para falar da Rede Descontão, que tem muitas ofertas para você, tanto de remédios, quanto de cosméticos também, perfumaria. Por lá tem de tudo, é realmente um local completo para você comprar seus remédios, suas vitaminas também. Tá? A Rede Descontão fica ali na subida para o Mercado Municipal, no centro de Linhares, bem facinho para você encontrar. Passa lá! E é alarmante, subiu para 41 o número de casos de varíola dos macacos aqui no Espírito Santo. A nossa equipe foi às ruas para ouvir a população. Tem gente que não sabe, nem ouviu falar sobre a doença. Confira agora com a repórter Júlia Cássia. A varíola dos macacos avança no estado e preocupa não só a Grande Vitória, como também as regiões norte e sul. Nas ruas, as dúvidas com relação à doença ainda são grandes. É novidade para mim. Tô por fora. Tô por fora. Até agora eu só vi o comentário no rádio. Então o senhor não sabe como se transmite? Não sei não. Mas há quem já está por dentro do assunto e sabe até como se prevenir. O mesmo processo da Covid, a gente tem que ter todos os procedimentos. Máscara, lavar mãos, né? Álcool gel, menos contato. De acordo com o gerente de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, gestantes e pessoas com comorbidades são o público de maior preocupação no momento. Principalmente as gestantes, né, imunossuprimidos, que são pessoas que convivem com HIV e fazem tratamento de câncer. Então, gestante, crianças. Então, essa é uma preocupação maior, porque é um grupo que ele principalmente grupos que têm comorbidades. A monkeypox ela mostra como, principalmente característica de lesões, porta de entrada para outras infecções. De acordo com a atualização mais recente da Secretaria da Saúde, já são 41 casos confirmados aqui no estado. Das mais de 200 notificações feitas até agora, 104 foram descartadas e 96 estão em análise. O perfil dos casos confirmados continua sendo predominantemente de homens com idade entre 20 e 29 anos e que não confirmam se tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da doença. Embora a contaminação predomine em adultos, Orley destaca que o comportamento da doença vem mudando e atinge até as crianças. Nós tínhamos uma faixa etária mais adulta, que era aí de 39 a 49 anos, e nessa última publicação nós já temos crianças na faixa etária de 5 a 9 anos, de 12 aos 19 e até 1 ano de idade. Então é um público novo que entrou aí como perfil epidemiológico e que a gente vai verificando com isso que ela está ampliando para outros grupos. E apesar de parecer uma doença recente, o primeiro caso humano da varíola dos macacos foi registrado na década de 70 no continente africano.
Mas como por aqui ainda gera muitas dúvidas, o gerente de Vigilância em Saúde detalha como essa doença infecciosa é transmitida e quais os principais sintomas. Principalmente erupções cutâneas, que nós chamamos que são manchas vermelhas, e aparece a mancha, evolui para uma fase de pústula, que são bolhas. Normalmente ela é como se fosse cheia de pus, e aquilo é o vírus que está dentro desse material, e ela vai evoluindo para uma forma de crosta, que já é o final da doença, como você tem aquela lesão que começa a cicatrizar. Os sintomas podem vir acompanhados também de febre, dor no corpo, e cefaleia, tonteira, né? Então, são sinais e sintomas. Os mais característicos são esses da monkeypox. Para controlar a doença, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou no final do mês de agosto o uso emergencial e imediato de 24 mil kits de teste para diagnóstico da varíola dos macacos. Outra aprovação do órgão foi a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe a vacina contra a monkeypox. No entanto, Orley explica que ainda não há definições de prazo de entrega e aplicação aqui no estado. A princípio, o Estado do Espírito Santo ainda não tem alterações nesse sentido, porque em relação à parte do tratamento, não tem ainda o tratamento específico. O medicamento que foi ventilado aí até agora ainda não está disponível. E a questão da vacina, ela ainda não foi, o Ministério não disponibilizou para os estados. É feita uma tratativa, né? Essa vacina é fabricada na Dinamarca, né? Tem toda a tramitação, que o Ministério não conseguiu ainda dar novas informações. Tá aí uma doença que vem assombrando a gente, mas muitas pessoas não têm informação de quais os sintomas, de como funciona, mas todas as unidades estão prontas para prestar socorro. Olha, donos de lojas de celulares na Grande Vitória estão vendendo aparelhos roubados. A polícia investigou e conseguiu recuperar quase 20 celulares. Confira esse destaque agora com a repórter Juliana Morgado. Ao todo, 19 aparelhos celulares foram recuperados pela Polícia Civil na Grande Vitória por meio das delegacias regionais na Operação Sinal. O objetivo é combater a receptação. No dia 25 de agosto, nós deflagramos uma operação em combate à receptação de celulares, no qual foram recuperados 19 celulares e 18 pessoas conduzidas. Uma dessas que vocês podem perguntar, 19 e 18, porque uma foi intimada a comparecer lá depois, que não estava no momento da apreensão. Tá? E todos esses aparelhos que foram recuperados já foram restituídos aos seus donos. E a gente alerta para que as pessoas que têm seus aparelhos furtados, roubados, que informe a operadora para que ela possa alimentar o banco de dados. De acordo com a Polícia Civil, todos os aparelhos frutos de roubo recuperados foram restituídos. Já os proprietários de lojas conduzidos para a delegacia alegaram que compraram os aparelhos celulares via internet, com um preço menor do que é vendido no mercado. Por não possuírem a nota fiscal desses produtos, foram autuados por receptação culposa e em seguida liberados. A maioria comprou esses aparelhos via internet, né? E alegaram que pagaram um preço justo, ou seja, se o aparelho custa 2.000, a pessoa pagou 1.500, 1.600, teve aparelho que a pessoa pagou 700, o preço estava mais equilibrado. Como eles não têm a nota fiscal para comprovar via internet, a gente tem que crer na palavra da pessoa. Eu não posso autuar de imediato por uma receptação dolosa uma pessoa que compra um aparelho celular que custa 1.500 e ele dá 1.300, 1.400. Então, né, a gente se baseou mais ou menos, né, nessas informações de quanto custou o aparelho para o receptador. Segundo o delegado Marcelo Nolasco, somente em Vila Velha 12 lojas foram fiscalizadas. Em Vila Velha, nós priorizamos fazer uma fiscalização nas lojas físicas de celular. Foram fiscalizadas 12 lojas. Na primeira delas, nós encontramos um aparelho celular roubado e o comerciante foi conduzido até a regional. Infelizmente, quando você faz uma operação, eles comunicam-se entre si e nas outras nós já não encontramos aparelhos. A polícia orientou o que deve ser feito em casos de roubo ou furto de aparelhos celulares. Em caso de roubo ou furto,
é absolutamente necessário que todas as pessoas, ao registrarem o boletim de ocorrência em uma delegacia ou de forma virtual, informem durante esse registro o e-mail de seu aparelho, ou seja, o número que o identifica, distinguindo-o de todos os demais aparelhos. Esse e-mail normalmente encontra-se impresso na caixa do próprio aparelho e pode ser identificado através de uma combinação de números que lhes passarei em breve. E a segunda medida absolutamente relevante, a vítima tem que ligar para a sua operadora e informar o roubo ou furto daquele aparelho. A partir do momento no qual a vítima informa o roubo ou furto desse aparelho à operadora, ela automaticamente insere esse aparelho em um banco de dados disponibilizado pela Anatel a todas as pessoas, a quaisquer pessoas. E os lojistas, em regra, evitam a compra de aparelhos que tenham sido informados nesse site da Anatel. Tá aí, realmente, às vezes, até mesmo fazendo uma simples compra, a gente não está realmente salvo de nada, né? Acaba cometendo um crime mesmo sem saber. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de registrar um abraço para o Edinho Pimentel, que é guarda municipal, reclamou aqui com a gente que está com a voz um pouco rouca, trabalhando a noite toda, mas está ligadinho na gente. Grande abraço para ele que está lá no bairro Interlagos. Agora a gente vai para o intervalo, na volta eu trago os destaques de São Mateus com J. Barbosa. Voltamos com o Ronda da Cidade, chegou a hora de falar com ele, J. Barbosa, que traz os destaques de São Mateus. Vamos dividir tela com ele agora? Tá aí, J. Barbosa, seja bem-vindo. Olá, Will, amigos de Linhares, aquele abraço todo especial aqui com informações de São Mateus e região. Olha, 2 motociclistas morreram em acidentes neste final de semana em Nova Venécia. Os acidentes foram registrados no centro e também na zona rural da cidade. Na estrada que liga Luzelândia à comunidade de Pipinuque, o motociclista Robson Vital, de 35 anos, morreu e a mulher que estava com ele na garupa ficou em estado grave, após a moto que ele conduzia colidir contra um Fiat Strada. A mulher, ainda não identificada, foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A vítima, de 54 anos, foi identificada como José Wilson Viana e conduzia sua moto pela Avenida Guanabara, quando foi atingida por um veículo Elantra que vinha na direção contrária. O motociclista morreu no local. Um vídeo do acidente mostra o momento exato em que a vítima foi atingida pelo veículo. E segundo informações de testemunhas, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local. Até o fechamento dessa edição, os condutores dos veículos do primeiro e do segundo acidente ainda não haviam se apresentado à polícia. Outra informação chegando aqui, tá, sobre um projeto social em Conceição da Barra. A diferença na vida das crianças e adolescentes lá no município barrense. Retorna às atividades, assim como em outros setores da pandemia, por 2 anos, impediu a realização de vários projetos sociais importantes para a população que aos poucos vem retornando. Segura, olha aí. Um desses projetos acontecia no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra. Considerado com alto índice de ocorrências de tráfico envolvendo menores, o projeto Amigos do Santo Amaro, sucesso em anos anteriores, retorna às atividades nos próximos meses. Os Amigos do Santo Amaro é um projeto que já vinha há muito tempo lutando para conseguir benefícios, brinquedos, né? Só que quando faziam um ofício, que ano após os poderes, encontravam uma barreira. Criado com o objetivo de proporcionar lazer para jovens e adolescentes, o projeto tem enfrentado dificuldades, mas a persistência tem dado resultados. Vê os recursos que nós adquirimos: casa de bolinha, pula-pula, nós temos máquina de algodão doce, nós temos carrinho de pipoca, nós temos carrinho de picolé. Então, quando nós fazemos nossas festividades e 3 tendas, nós já temos esse material. Porque antes nós tínhamos que estar pedindo emprestado. Mas o nosso trabalho não termina, ele continua. Porque mesmo entre a pandemia, nós também não paramos. Nós não podíamos aglomerar, nós botávamos os brinquedos no carro, os doces, e saía pelos bairros entregando. Contratava 2 pessoas já do grupo, enfeitava de palhaço, Emília, Mini,
e fazendo a animação da criançada. E é uma coisa muito boa, uma coisa gratificante que só nos faz crescer. Só de você ver um sorriso no rosto de uma criança, quando a criança vem, sai alegre, pega seu brinquedo, pega seu docinho e sai alegre, isso muito nos fortifica. Isso é muito gratificante no nosso trabalho. Tá aí, então, informação lá de Conceição da Barra. Essas são as informações aqui da nossa região. Um forte abraço para vocês e até amanhã com mais detalhes. Até lá. Muito obrigado, Jota Barbosa. Desejo uma semana abençoada para todo mundo aí de São Mateus. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas eu vou deixar registrado aqui um abraço para minha amiga Rosa, que esse final de semana falou comigo. Manda um alô, tá registrado o alô, minha querida. Grande abraço para Rosa, lá no bairro Interlagos, acompanhando o Ronda da Cidade. Agora a gente vai para o intervalo, na volta eu tenho mais informações. O Ronda da Cidade, e a gente traz agora uma situação complicada a nível nacional. Está faltando antibióticos e antialérgicos nas farmácias. Outros medicamentos também estão em falta para comprar em grande quantidade. Mas qual a explicação? Veja agora na reportagem com a Kessia Neto. Você aí de casa certamente já chegou a alguma farmácia para comprar antibióticos ou antialérgicos e descobriu que o item estava em falta. Essa situação tem se tornado cada vez mais recorrente aqui na Grande Vitória. Essa empresária destaca quais os medicamentos ela tem mais dificuldade para comprar para o seu estabelecimento. Ultimamente tem sido amoxicilina com clavulanato, azitromicina, e dos antibióticos esses são os principais, assim. Tem Trifamox, Novamox, mas a gente vai pelas mesmas fórmulas, E xaropes expectorantes, pastilhas, analgésicos. Ainda de acordo com ela, só é possível adquirir alguns medicamentos mediante uma quantidade limitada. As distribuidoras estão normalmente limitam uma quantidade tipo 6, 12, 24, depende muito da demanda do que eles têm para ofertar no mercado. Então, fazendo isso, eles conseguem atender a todas ou quase todas as farmácias, para não centralizar tudo em uma só, Segundo Grazielli, os fornecedores de medicamentos alegam a falta de insumos para algumas medicações. Ainda segundo a empresária, a situação se agravou em janeiro desse ano. A gente, desde o início da pandemia, meado da pandemia, a gente detectou algumas faltas, mas ainda estávamos conseguindo suprir o mercado. Mas a partir de janeiro desse ano foi que agravou mesmo a situação. E a escassez em alguns medicamentos é tanta que aqui nessa farmácia eles ficaram 3 meses sem receber uma das medicações mais vendidas. Por meio de nota, o Ministério da Saúde orientou que as organizações de saúde racionalizem o uso de contraste idolado nos exames e procedimentos em função da falta de medicamentos. Além das farmácias, os hospitais também estão encontrando dificuldade em adquirir alguns produtos, como soro fisiológico, amoxicilina e até dipirona. O membro da Comissão de Assuntos Sanitários do Conselho Regional de Farmácia do Estado fala sobre os fatores que têm contribuído para a ausência de algumas medicações nas farmácias. Desde da Covid, a guerra da Ucrânia, e vem o lockdown da Índia e da China, que dificultou as IFAs chegarem ao Brasil. Esse é um fator logístico. E também tivemos o frio prolongado este ano, tivemos o pós-lockdown das crianças que saíram e tiveram contato com outras crianças, aumentando as infecções respiratórias, e houve um desabastecimento de antibióticos e antialérgicos. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Saúde, o contraste está em falta em 43,8% das instituições de saúde pesquisadas. Mas a escassez nos hospitais não para por aí. O mesmo levantamento mostra que o soro fisiológico também está em falta, em 87,6% dos centros médicos. Em 62,9%, falta de dipirona injetável. Ainda de acordo com ele, o mercado farmacêutico capixaba é pequeno. Por isso, a maior dificuldade de receber algumas medicações. O mercado farmacêutico do Espírito Santo é pequeno em relação ao mercado farmacêutico da região sudeste, no grandes players como São Paulo, Rio, Então, a distribuição ela tem uma pouca dificuldade de chegar às medicações aqui. Logicamente, vão distribuir onde tem maior concentração de pessoas, E aqui no Espírito Santo nós temos poucas indústrias, ou seja, praticamente indústria nenhuma, apenas distribuidoras. O farmacêutico destaca
destaca ainda que a medicação genérica seria uma alternativa na ausência de algumas medicações. A gente pede sempre que procure o farmacêutico, que é o profissional habilitado para poder falar sobre a medicação, né? E poder também sugerir a troca pelo genérico, sempre com uma troca responsável, né? Então pedir também para que o médico coloque mais de uma opção na receita, porque isso vai auxiliar para que o paciente não fique perdendo tanto tempo indo de uma farmácia ou outra. A pesquisa também mostra que as entidades de saúde que reportaram falta de soro, 40% delas afirmaram que o preço do medicamento no mercado está 100% acima do usual. A falta de soro fisiológico impacta principalmente os tratamentos de hemodiálise, já que o insumo é utilizado para fazer a limpeza das máquinas entre um paciente e outro. Silvio destaca ainda que alguns fabricantes estão realizando a venda casada de medicamentos no processo de realização das compras. Felizmente, nós temos observado isso, né? A gente já botou isso a par do Conselho, para o Conselho poder estar orientando os farmacêuticos gerentes, os farmacêuticos proprietários, né? A como proceder nesse momento, porque isso está dificultando para que a medicação chegue ao paciente. Então, às vezes, o pequeno não consegue adquirir a medicação e o paciente que morar na redondeza daquela farmácia, ele fica sem a medicação, podendo agravar o problema de saúde dele. Tá, infelizmente, pelo visto, a gente vai passar por essa situação por mais um tempo ainda. Bom, com esse destaque, a gente vai encerrando o Ronda da Cidade de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Lembre de nos seguir também no YouTube e no Instagram, TV Cine Linhares. Rede Sim TV, essa é da Terra.